Na aula de hoje, no grupo 7, nós vamos trabalhar o capítulo 31, o que é arte. O capítulo tem atividade, fruir e analisar artes. A teoria está nas páginas 52 até a 54. Não estranhe que a palavra é fruir mesmo. Vamos começar, Vinícius? Tá bom? Sim. Fruir é analisar as artes. Há muitas coisas no mundo que são difíceis de serem definidas. Uma delas, certamente, é conceito de arte. Possivelmente você já ouviu a pergunta: o que é arte? É correto responder que é uma forma de expressão, mas será que toda forma de expressão é arte? E aí, o que vocês acham? Será que toda forma de expressão é arte? Não. Não, tia. Depende, tia. Não. Pode ser um tipo de arte, se a pessoa considerar. Talvez. Existem vários tipos. Acho que não, tia. Não é, Marcela, não é todo tipo de arte que é. Todo tipo de expressão que é arte. Mas existem vários tipos de artes e às vezes o que a pessoa faz entendeu? Bom, continuando então. Sofia. Ainda na pré-história, o ser humano fazia pinturas ou gravuras em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas, retratando seu cotidiano em seus costumes. Representava, por exemplo, os animais que caçavam. Lê de novo, mais? Continua? Para fazer essas pinturas e gravuras, era utilizado fragmentos de rocha, extrato de folhas, sangue de animais, pontas de ossos para raspar pedras, entre outros. Muitas dessas... Parou. Então, nós vimos que a arte, ela existe desde a pré-história. Desde lá da pré-história, o ser humano já desenhava nas paredes, já criava arte, e essa arte era chamada de arte rupestre. Só um minuto. Desculpa, tia, meu celular desconectou, não vi. Tudo bem. Continua, Rafaela tá com o microfone? Tô, tia. Então leia esse pedacinho. Muitas dessas representações sobreviverão ao tempo e hoje são denominadas arte rupestre, que é considerada a expressão artística mais antiga da história. Então, olha lá, nós temos um exemplo de arte rupestre e é a representação mais antiga de arte que nós temos notícia. Continua, Marina. Evidentemente, as técnicas para a produção de arte foram aprimorando ao longo do tempo. Se na pré-história o ser humano utilizava paredes de cavernas e o extrato de folhas para fazer suas representações, com o passar do tempo foram sendo descobertas outras técnicas e formas de se expressar. E descobriu-se a argila e com ela a técnica de modelagem, possibilidade de se fazerem vários objetos como vasos. Muito bem. Então, a arte foi se aprimorando. Só um minuto.
Alguém tá com o microfone ligado. Continua, Marcela. Evidentemente, Não. na Grécia Antiga, por exemplo, era esses vasos, não tinha? Sim, é aí, na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, por exemplo, eram feitas pinturas em vasos de cerâmica, além de paredes de templos e palácios. Esses vasos, geralmente de cor preta, eram muito utilizados para a representação de cenas cotidianas presentes na mitologia, nas batalhas e na religião. Muito bem, então nós temos aí duas imagens. Na primeira, um vaso de argila, feito por meio da técnica de modelagem. Então, nós estamos vendo a imagem de como é feita a modelagem do vaso. E um vaso grego, com a pintura representando o deus grego Netuno. Continua, Luiz. Esses vasos já eram pintados com o auxílio de um pincel, embora muito diferente do que usamos hoje em dia. Antigamente, os artistas pintavam com penas com pincéis feitos com pelos de animais. Hoje encontramos facilmente diversos pincéis e tintas das mais. Então, eles começaram, trava o microfone, eles começaram a pintar com pincéis que eram feitos de pelos de animais ou com penas e utilizar tinta. A tinta foi se aprimorando. Houve uma época em que o material de que era feita a tinta era tóxico, hoje já não é mais, mas eles foram se aprimorando até chegar do jeito que nós vemos hoje. Continua, Lívia. Nas artes, quase todo o material e técnica pode ser usado para compor uma obra. As técnicas mais conhecidas são a pintura, a gravura, o desenho, a escultura e ainda a mais recente delas, a fotografia. Como isso, o mundo ganhou muitas obras como reproduzidas a seguir. Isso. Então, nós temos 3 obras de 3 estilos diferentes. A primeira obra é uma escultura em bronze, que se chama O Pensador. Quem fez essa obra é Auguste Rodin, em 1904. A segunda obra é uma das mais famosas que existem, a Mona Lisa, que foi feita pelo Leonardo da Vinci entre os anos 1503 e 1507. A Mona Lisa não tem sobrancelha? E ele utilizou a técnica óleo sobre madeira. E a última obra que nós temos é uma fotografia. O título da fotografia é Menina Afegã, de Stephen McCaury. E a fotografia é mais recente, é de 1984. Tia, Continuando. Oi, Nasceu 2 anos antes. não escutei. tia, Minha mãe nasceu 2 anos antes de inventar a fotografia. Não é a invenção da fotografia. É quando essa fotografia foi tirada. É isso. Exatamente. Quem me tia. chamou? Oi. Eu tô assim, eu fiz uma coisinha de argila. Eu fiz a minha avó. Ah, que bacana. Olha lá. Cada uma dessas obras representa uma forma de arte. Escultura, pintura e fotografia, respectivamente. Leia sobre o pensador, Kelvis.
Consiste em uma escultura feita de bronze, simulando a postura do homem em reflexão. Seus gestos tensionados surgem que o ato de pensar estimula não apenas o cérebro, mas todo o corpo humano. Ótimo. Galvez, tá por aí? Tá com o microfone? Sim. Então, leia a Mona Lisa. É a representação de uma mulher com expressão misteriosa. Os elementos que compõem a pintura são harmônicos, considerando as cores e os traços executados. O sorriso da mulher é o sereno simbolizando essa harmonia. Muito bem. Ô, tia, Oi. mas aquele negócio que chama harmônio não é perigoso? Não. Harmônico quer dizer que tem harmonia. Não é amônio. Amônio é um produto. Tá falando aqui de harmônico. Quer dizer que tem harmonia, que tudo se encaixa, tudo combina. A Isabela tá presente? Oi, tia, eu tô sim. Então leia, por favor. Menina Afegã é uma fotografia feita em 1984 durante a cobertura da guerra que arrasava o Afeganistão. A vivacidade no olhar da menina retratava contrasta com o contexto trágico em que a foto foi produzida. Tal retrato apareceu na capa da famosa revista National Geographic. National Geographic. Continuando. Tia, tem um canal de televisão que chama National Geographic. Sim, e existe uma revista também, é da mesma empresa. Então, o Heitor tá aí? Sim. Então, leia pra gente o que é fruir, Heitor. Fruir, uma obra de arte, ou seja, apreciá-la e, além disso, analisa-la buscando seus possíveis significados. Não é tarefa fácil. O contato frequente com o que é artístico contribuiu para que, com o tempo, esse tipo de habilidade seja desenvolvido. Saber compreender adequadamente obras de arte é uma das maneiras de atuar socialmente, pois elas podem se expressar o que constitui uma sociedade. Muito bem. Então, fruir uma obra de arte é apreciar e analisar, procurando compreender a obra. Não é só olhar para ela e achar ela bonita. É você procurar o que ela quer transmitir, qual é a expressão que ela quer passar para a pessoa que vai olhar aquela obra, certo? Então, fruir é isso. Aí nós temos um trecho, é o texto que está na página 55, tem um QR Code. E esse QR Code leva para esse texto aqui, que é mais um pouco sobre a função da arte. Gabriel Gimenez, leia o primeiro parágrafo. Desse texto que você está apresentando? Ok. Você já parou para pensar nas funções da arte? Pensou também em como as obras e as performações artísticas atuam no meio social? Pois bem, se você pensa que as artes são produções com o único objetivo de parecerem belas e bonitas para contemplação e entretenimento, saiba que você pode estar equivocado. Obrigada, Gabriel. Então, aí, nós vemos que nós voltamos lá para aquela pergunta, da primeira pergunta do começo da aula. O que é arte? A arte não é só produzir algo com o objetivo de parecer bela, parecer bonita, para a gente contemplar e se
se distrair. A arte significa muito mais. Leia pra gente o que é a arte, Estevão, nesse segundo parágrafo. A arte é uma manifestação cultural, ou seja, uma inserida dentro de determinado contexto. A arte tem um papel social de representação em diferentes graus do mundo. Essa preocupação em representar o mundo é, ou pelo menos deveria ser, a maior das motivações de qual manifestação artística. Assim, a arte lida com forma e conteúdo. Portanto, as obras artísticas são consideradas patrimônios culturais. Elas, em seu esplendor, são capazes de se desdobrarem para além das questões que ocorrem no mesmo tempo em que são produzidas, mesmo hoje. Muitos poemas escritos há mais de 100 anos ainda emocionam as pessoas e nos ajudam a compreender a realidade em que vivemos. Obrigada. Então, a arte é uma manifestação cultural, é uma produção que entra na sociedade a partir de um contexto. E esse contexto, ele é social, ele não é daquele momento, é algo que ocorre para sempre. Por isso que existem muitas obras que, apesar de antigas, despertam o nosso interesse até hoje, muitos poemas. Por quê? Poema, literatura também é uma forma de arte. A arte também está presente na literatura, certo? Tia Feira, eu tenho uma pergunta. Fala. Dança pode ser considerada um tipo de arte? Dança é arte também. Henrico, leia o último parágrafo, por favor. Tá, existem pessoas cujo trabalho é avaliar criticamente as produções artísticas. Os critérios de arte, o crítico analisa, dá sentido à expressa o seu olhar a respeito da produção do criador. Então aparece outra face de tudo o que é manifestação artística, a subjetividade. Obrigada. Então, olha só. Quando a pessoa produz arte, existem pessoas que vão analisar essa arte e vão julgá-la. Se ela é boa, se não é, qual é o valor daquela arte. Isso é feito pela pessoa que chama-se crítico de arte. Isso é uma profissão. E dentro dessa profissão, a gente também vai encontrar a subjetividade. O que é a subjetividade? É o sujeito, ou seja, a pessoa pensar sobre algo. Eu olho para uma tela e eu interpreto a tela de uma forma. Você pode interpretar de outra forma. Então, isso é subjetividade. É o que cada um consegue interpretar daquilo que foi produzido. Alguma dúvida, pessoal? Não. Não, tia. Não. Não, tia. Ótimo. Olha lá. A literatura é a arte da palavra. Emanuele? Uma artista, ao produzir uma obra de arte, imprime ali
uma linguagem que carrega traços e rastros de suas próprias experiências e memórias daquela manifestação. Não, você pulou uma linha. Da mesma maneira. No entanto, do lado de quem analisa aquela manifestação dessa obra, construir as sensações que posteriormente se transforma em um rastro de memória. Muito bem. Davi Moro, leia o último parágrafo. A liberdade das manifestações de arte é em parte, uma representação do próprio livre arbítrio. Cada um deve se sentir livre para definir sua maneira de fazer arte, desde que claramente sejam respeitados os limites do outro. Muito bem. Então, quando você vai fazer arte, a única coisa que você precisa se preocupar bastante é com a questão de respeitar o limite do outro. Você tem o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Você decide o que deve ou não fazer, porém, deve respeitar o limite do outro, não pode passar por cima disso. Então, Tícia, mais ou menos você não pode desenhar uma pessoa sem autorização dela e postar isso? Exatamente. Muito bem observado. Então, agora nós vamos aos exercícios na página 55.